está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. E depois nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, melhor dizendo, versículo 1 até o versículo 4. Então vamos começar com 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Antes, sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma forma, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Eu gostaria também que a gente lesse um outro texto no livro de Atos, antes da gente ir lá para 1 Pedro. Atos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos 6, 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E agora nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, 1 Pedro 5, 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo,
e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar, meus irmãos, vamos entregar a Deus este estudo e o nosso desejo é que Deus possa falar ao nosso coração. Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida, a vida dos irmãos que estão em casa, todos nós que estamos aqui no templo, todos os presbíteros, diáconos, oficiais, pastores, não é, da nossa igreja, no caso, o nosso pastor André. Nós queremos clamar, meu Deus, a Ti, por Tua misericórdia, e Te pedir que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Publicamente ao presbítero Esdras Nunes, era ele que tinha a incumbência de trazer essa reflexão, esse estudo, mas ele disse que sentiu de passar para mim, foram essas palavras dele, eu senti de passar para você esse estudo de hoje, a minha palavra de gratidão ao presbítero Esdras Nunes. Tá? Então hoje nós vamos estudar, assim, o ofício, vamos tentar entender um pouquinho qual é o ofício, como se caracteriza o trabalho dos diáconos e dos presbíteros. E isso está aqui dentro desse artigo 22, que é um dos artigos dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Tá? Então, esse artigo 22 tem como título do sacerdócio dos crentes e dos dons do Espírito. O artigo diz assim: todos os crentes sinceros são sacerdotes para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, que é o mestre, pontífice e único cabeça da sua igreja. Mas, como governador da sua casa, estabeleceu nela diversos cargos como de pastor, presbítero, diácono e evangelista. Para eles escolhe e habita, com talentos próprios, aos que ele quer para cumprirem os deveres desses ofícios. E quando existem, devem ser reconhecidos pela igreja e preparados e dados por Deus. O artigo começa dizendo: todos os crentes são sacerdotes para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aí o versículo utilizado para embasar essa afirmação é aquele versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 5 a 9, que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, também na Escritura se contém, 2 pontos, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O artigo também diz: Jesus Cristo, que é o mestre. O versículo que embasa isso, Mateus 23, 8, diz assim: vós, porém, não queirais ser chamados de rabi,
porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo. O artigo também chama Jesus de pontífice. Esse termo pontífice significa o chefe supremo, aquele que tem o mais alto cargo, o sumo sacerdote. O texto bíblico para embasar essa parte do artigo 22 é Hebreus 3:1, que diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Continuando, o artigo nos diz: ele é o único cabeça da igreja. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 1:22: ele sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O artigo ainda nos diz: como governador da sua casa. E a palavra do Senhor reitera, dizendo em Hebreus 3:6: mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. O artigo diz: estabeleceu diversos cargos. Lá em Coríntios nós podemos ler, 1 Coríntios 12:28. E Deus pôs uns na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. O artigo continua dizendo: ele estabeleceu diversos cargos como pastor. E aqui o texto é muito bonito. Efésios 4:2: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aí fala do presbítero, e aí nós lemos já no começo aquela passagem de 1 Timóteo 3, de 1-7. Fala também sobre os diáconos, que também nós lemos 1 Timóteo 3, de 8-13. E evangelista, aí o artigo continua dizendo: e evangelista, para eles escolhe e habilita com talentos próprios aos que ele quer para cumprirem os deveres desses ofícios. E aí a gente leu também essa passagem lá em 1 Pedro, capítulo 5, de 1-4, que daqui a pouco nós vamos tentar esmiuçar para os amados irmãos. E quando existem, continua o artigo 22, devem ser reconhecidos pela igreja e preparados e dados por Deus. Filipenses 2:29 nos diz: e peço que que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Então, o que foi que eu fiz agora? Eu li o artigo 22 e li os versículos que vão se encaixando e corroborando o pensamento estabelecido no artigo 22. Vale salientar, trazendo aqui a memória dos irmãos, que nós estamos estudando os 28 artigos, já estamos quase terminando, estamos no 22º, os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Esses 28 artigos, eles servem como um resumo, vamos dizer assim, que engloba a nossa fé. Ela serve como se fosse um pequeno esboço do tudo que a palavra de Deus diz. Claro que não tem como abarcar tudo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de graça, de sabedoria e de verdade, tá? Então, isso foi o que eu fiz agora. Eu li o artigo e mostrei os versículos que se coadunam com a mensagem extraída desse artigo. Então, oficialmente, meus irmãos, na nossa denominação congregacional, né, nós somos integrantes da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Esse cargo de evangelista até que existe,
mas ele não é muito evidenciado, ele não é muito visto. Por isso a gente vai se deter mais ao ministério ou ofício chamado diaconato e o ofício chamado presbiterato, tá? Então vamos começar com o diaconato. E eu gostaria que a gente voltasse os nossos olhos mais uma vez, e eu queria que vocês mantivessem a palavra de Deus aberta, por gentileza, em 1 Timóteo, a carta de Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 8 a 13. Antes da gente expor ou tentar compreender melhor esse texto, eu gostaria de fazer algumas considerações aqui acerca dessa palavra diácono. A palavra diácono significa, preste atenção, significa alguém que serve, alguém que ministra. A palavra diácono significa servo, atendente, ministro. E eu queria mostrar alguns exemplos aqui para vocês de palavras que, quando traduzidas para o grego, ou melhor dizendo, no original grego, e aqui nós vamos citar algumas palavras, porque aqui nós estaremos trabalhando basicamente com o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, então nós vamos aqui trazer alguns vocábulos do grego para que a gente possa enriquecer a nossa compreensão, tá? Então vamos lá. Mateus 20, 26, está escrito assim: não será, aqui tem algumas versões diferenciadas para a gente deixar mais rico o estudo, tá? Mateus 20, 26, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. A palavra servo aqui é a palavra diácono. No livro de João, capítulo 2, versículo 5, naquele episódio lá daquele casamento lá em Caná da Galileia, Maria abre seus lábios e diz a seguinte frase, ela diz aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. A palavra serviçais ou serventes aí, também é a palavra diácono, tá? Romanos 13, 4, que vai falar ali sobre a questão das autoridades, que elas foram constituídas por Deus. Aí o texto vai dizer, visto que a autoridade, 13, 4, visto que a autoridade é ministro de Deus. Diga que palavra é ministro aí. Tem outra versão que diz, a autoridade é serva de Deus. Essa palavra ministro ou serva também é a palavra diácono. A autoridade é diácono, é serva, é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. E aí o texto segue, tá? E, por incrível que pareça, Romanos 15, 8. 15, 8. Queria que todos nós pudéssemos ler. Diz assim, pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão. Essa palavra também, servo, aí Cristo se tornou servo. Essa palavra no grego também é a palavra diácono. Então, neste sentido, meus irmãos, nós podemos ver que a palavra diácono, ela é usada de forma bem generalizada. Todavia, há um sentido específico da palavra sendo usada para um grupo determinado de pessoas, tá? Que foram ou que são designadas e separadas e também consagradas por Deus para servir a igreja em algumas necessidades. E, segundo o reverendo Augustus Nicodemos, um pastor presbiteriano, teólogo, autor de diversos livros, uma referência para nós aqui no nosso país e no mundo, ele diz que apenas 2 passagens bíblicas nós podemos ver essa especificidade. Que especificidade? Do termo diácono ser usado especificamente para tratar de um grupo de pessoas que tem uma função específica na igreja. Essas 2 passagens são Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, ele está iniciando aí a sua fala, que estão em Filipos, com os bispos. A palavra bispos aqui é a mesma palavra para presbíteros. Bispos e presbíteros, biblicamente falando, são a mesma coisa,
tá? Com os bispos, presbíteros e diáconos, tá? E a segunda passagem é essa que nós lemos aqui de 1 Timóteo 3, de 8 a 13. De que forma esses diáconos, nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, né? De que forma eles serviam? Quais eram as suas funções? E quais eram os requisitos para eles desempenharem o seu ofício? Segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, a chave para a gente compreender está lá, né, em Atos capítulo 6. Nessa passagem nós podemos ler que os apóstolos eles orientaram a escolha de 7 homens para atender uma necessidade daquela igreja que estava nascendo ali, né? Então nós vimos aqui que o texto nos diz que estava crescendo o número dos discípulos e começou a existir uma murmuração por parte dos gregos contra os hebreus. Por quê? Porque as viúvas gregas estavam deixando de receber, como se fosse, vamos trazendo para o dia de hoje, quando a gente vai servir algum alimento, alguma cesta básica, algum sopão, as pessoas mais carentes, as viúvas carentes, estavam deixando de receber aquela distribuição cotidiana. Tem uma versão que diz assim: eram desprezadas no ministério cotidiano. Uma outra versão vai trazer a palavra distribuição cotidiana. Então era essa a ideia. Então os 12 discípulos, observando aquela situação, eles chegaram à seguinte conclusão: que não era interessante eles deixarem a palavra de Deus, porque o seu ministério residia mais no ensino, na pregação e na oração. Eles disseram que não era interessante, não era razoável que deixassem esse ofício da palavra, e aqui esse ofício da palavra, e que servissem às mesas. E esse verbo aqui, servir às mesas, também tem o mesmo, é o verbo diaconel no grego, tem o mesmo radical da palavra diácono, tá? Então eles dizem: escolhei entre vós 7 irmãos. Agora esses homens, eles não eram quaisquer homens. Olha os requisitos aqui, descritos na passagem de Atos capítulo 6. Vocês estão comigo? Não? Estão prestando atenção? Vamos lá. Boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Pare para olhar a sua vida, deixa eu olhar também a minha, e veja se eu e você temos essas 3 características aí. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Interessante, né? Aparentemente, o trabalho era um trabalho muito físico, muito manual, servir às mesas, mas, mesmo assim, esses homens deveriam ter essas características aqui, citadas na palavra do Senhor. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais essa reflexão. E aí eles dizem, os discípulos, né, os apóstolos: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha que interessante, a palavra ministério aqui também é a palavra diaconia. No serviço, na diaconia da palavra. Muito bem. Este parecer, esta ideia de se instituir estes homens, deixou a multidão feliz, alegre. E aí eles elegeram esses homens. Esses homens, todos eram gregos, todos tinham nomes gregos. Eles eram judeus da dispersão, eram gregos helenistas. Olha os nomes deles, ó: Filipe, Prócoro. Se você está e aí pensando em colocar um nome aí no seu netinho, se alguém aqui, um filho seu vai ter bebê, tem aqui uma lista bonita de nomes, viu?
Olha só, Filipe, Prócoro, olha que nome bonito para você colocar no seu filho, Prócoro, Nicanor, Timão, olha aí, Parmenas e Nicolau. Esse Nicolau era um prosélito. O que é que significa essa palavra tão bonita, né? Prosélito significa um convertido. Ele era um convertido de Antioquia. E o texto nos diz que os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e, orando, os consagraram. Então, meus irmãos, nós temos, segundo vários estudiosos, aí nessa passagem, a origem, o nascimento do diaconato. E a partir daí, esse modelo, ele começa a ser utilizado. As igrejas daquela época começaram a seguir essa organização. Já naquela época, nós vamos ver algumas passagens que vão mostrar isso, as igrejas já se estruturavam com presbíteros e diáconos à frente do rebanho, tendo os presbíteros como aqueles que estavam mais responsáveis pelo ensino, e nós vamos aprofundar um pouco mais isso mais à frente, e os diáconos nesse trabalho de visita, de observação àqueles mais carentes, às viúvas, aos órfãos, aos enfermos, né? E aí, meus irmãos, nós podemos trazer uma aplicação e uma reflexão profunda para nós. Por que que os diáconos tinham que ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria? Porque eles lidavam com pessoas extremamente fragilizadas, enfermas, doentes. Eles visitam a casa das pessoas. Já pensou uma pessoa falto de sabedoria entrando numa residência? Uma pessoa que não sabe chegar, muitas vezes aquela pessoa que está recebendo a visita do diácono está passando situações financeiras delicadas, então precisa de homens, não somente que vá ali, chegue com a cesta básica e vá embora, mas precisa de sabedoria para entender, de sensibilidade, de cordialidade, de gentileza, de ser educado, fino, cordial, de ser coerente, correto, escorreito, para não sair levando, fuxicando, como diz aqui um bom paraibano, né? Fazendo fofoca da vida dos outros, dizendo o que visitou, o que passou, o que fez. Então, a gente vê que, e a gente vai aprofundar um pouco mais isso na passagem que nós lemos de 1 Timóteo, né? Dos requisitos necessários para que alguém pudesse servir como um diácono. Muito bem, nós falamos aqui que esses gregos eram gregos helenistas, e eu queria só trazer aí uma pequena explicação sobre esse termo, o que significa helenista, né? Helenista, meus irmãos, eu fiz aqui algumas pesquisas, né, e lendo aqui as escrituras, a gente chegou aqui a uma definiçãozinha que talvez seja didática e lhe ajude a compreender melhor. É o nome dado àqueles que utilizaram o idioma grego para se comunicar. Dessa forma, o termo helenismo passou a representar o processo de aculturação de outros povos, que, não sendo gregos ou orientais, adotaram a cultura e a forma de viver e conceber o mundo dos gregos. Então, era como os judeus que conviveram tanto com os gregos que passaram a falar grego, passaram a adotar os seus costumes, né? Então, estes eram chamados de helenistas, né? Muito bem. Então, como é que se desenvolve o trabalho do diácono nas igrejas evangélicas, né? Isso eu não tive como... o tempo que me foi dado foi muito curto, apenas 2 dias para fazer esse estudo, né? É um estudo aprofundado. Porque eu queria conversar com várias denominações, com pastores de outras denominações, para tentar entender como é que é o trabalho do diácono, né, nas diversas denominações, né? Mas, de forma geral, a gente percebe, por exemplo, nas igrejas reformadas, o diaconato não é muito um ofício, mas sim uma função mais de caráter administrativo.
Além de cuidar dos órfãos, enfermos e das viúvas, administra também, é muito comum isso, os diáconos administrarem os recursos financeiros das igrejas. O pastor Augustus Nicodemos, ele disse que morou na Holanda, morou nos Estados Unidos, na África do Sul, e também ele percebia essa característica do diaconato nas igrejas reformadas, né? A gente vê já, quando a gente olha para os batistas, o diácono ele tem quase como uma função de presbítero. Para os batistas, o diácono às vezes é um segundo dirigente, é como se fosse quase como um copastor. Ele é uma pessoa que está muito próxima do pastor. As igrejas batistas, essas, pelo menos da convenção, né, brasileira, convenção paraibana, convenção pernambucana, essa batista mais histórica que nós temos, elas têm essa característica, não é? De não ter o ofício ou o ministério de presbítero, eles têm só o diácono, né? Os assembleanos eu não vejo muito, eu não escuto muito falar diácono na Igreja Assembleia de Deus. Eu não, pelo menos do meu conhecimento, eu nunca vi eu sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, eu nunca vi. Eu vejo mais o termo obreiro, evangelista, mas eu posso estar enganado, mas pela pouca convivência que eu tive com os assembleanos, eu nunca percebi muito essa presença do diácono nas igrejas Assembleias de Deus, né? Então, muito bem. Um ponto aqui para a gente refletir. Por que é tão exigente? Por que as qualificações são tão exigentes para o diácono? Segundo o doutor Russell Shedd, ele diz que as virtudes, escuta isso aqui, as virtudes morais e espirituais são exigidas, as virtudes morais e espirituais exigidas, elas elevam-se ao nível exigido de um pastor. É praticamente a mesma exigência. Para ser um diácono, você tem que ter quase as mesmas coisas para ser um pastor. E a gente vai mostrar isso aqui na palavra de Deus, né? E aí eu já falei um pouco sobre isso, mas aqui eu vou reiterar. Por que é tão importante, Neto? Porque ele vai lidar com pessoas carentes, enfermas, necessitadas, endividadas. Ele precisa ser sensível, sábio, educado, cordial, experiente, preparado para admoestar, orientar e encaminhar. Não é? Agora, meus irmãos, eu queria que, com a Bíblia aberta no Timóteo capítulo 3, nós vamos tentar entender rapidamente, um pouco mais, aprofundando esse texto. Nós vamos tentar fazer uma exposição desse texto, extrair para a nossa vida lições importantíssimas. Talvez você diga assim, mas eu não sou diácono, eu não sou presbítero. Mas, de certa forma, meus irmãos, as virtudes que nós encontramos aqui, elas devem ser vivenciadas por todos nós. Especialmente para esses, mas devem ser características de todo o cristão. Portanto, vale a pena a nossa dedicação ao estudo dessa passagem. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Diz assim, os diáconos, a palavra diácono, atendente. Sabia que a palavra garçom é um dos sentidos aqui nessa passagem? Aquele que serve, um garçom, ministro, servo. Eles devem ser, tem versões que dizem, eles devem ser dignos. Tem outra versão que diz honestos. Tem outra versão que diz respeitáveis, não é assim? Pode olhar na sua versão aí, Os diáconos igualmente. Por que ele diz igualmente? Depois a gente vai voltar lá para o primeiro, para a gente ver os presbíteros. A gente está começando numa ordem inversa. A gente está começando primeiro pelos diáconos, depois a gente vai voltar, tá? Então, os diáconos igualmente, por que igualmente? Porque ele já tinha falado lá em cima sobre os presbíteros. Devem ser dignos, honestos, respeitáveis. A palavra no grego é muito bonita, diácono Juliano. É a palavra venerável, honorável, de boa reputação. Segunda característica, devem ser homens de palavra. Tem uma outra versão que diz assim, homens de uma só palavra. Eu me lembro das palavras ditas por Cristo, se eu não me engano. Sim, sim, não, não.
O homem de Deus, o diácono, ele tem que ser um homem de palavra. Agora deixa eu fazer uma observação aqui. O homem tem que cumprir sua palavra? Tem. Agora, ele só deve cumprir a sua palavra se a sua palavra for boa. Se for para trazer edificação e bênção. Se ele falar uma bobagem, ele não tem que cumprir a palavra dele, não. Ele tem que se arrepender e retirar o que ele disse. Porque tem gente tão ignorante, me desculpa a sinceridade, que diz assim: eu falei, não importa o que for, eu sou homem, eu vou cumprir minha palavra. Isso é uma fraqueza, isso beira a tolice, meus irmãos, desculpe a sinceridade. Se tu falas algo que vai trazer destruição para a tua vida ou para a vida de outrem, tu tens que te arrepender e voltar atrás dessa palavra essa palavra sem sabedoria que tu disseste, tá bom? Então, homens de palavra, homens de uma só palavra. Aí o texto continua dizendo, a terceira característica, homens não amigos de muito vinho. Homens não amigos de muito vinho. Veja bem, existe uma linha de pessoas dentro da igreja que tem um pensamento que alguns cristãos podem apreciar uma taça de vinho, alguma coisa. Nós não queremos entrar nessa questão, dizer se é certo nem errado. Alguns dizem, mostram na palavra de Deus, inclusive, que o problema é o exagero, a embriaguez, né? O texto diz aqui, não amigos de muito vinho. Quando a gente volta lá para os presbíteros, o texto não diz muito vinho, diz não chegados ao vinho, não dados ao vinho. Interessante isso, né? Para os presbíteros parece a exigência ser maior. E por que isso? Já imaginou, meus irmãos, uma pessoa chegando na casa de outra, um diácono de uma igreja, chegando na casa de alguém, visitando um enfermo, visitando uma pessoa que está carente, visitando qualquer pessoa, ele embriagado ou com cheiro de álcool, é muito fora do padrão, né, meus irmãos? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. E outra coisa ele não é nem de lucros desonestos. Eu acho que tem outra versão aí, acho que de sórdida, nem... Como é que está aí na versão de vocês? De sórdida ganância, não é? A tradução aqui, lucros desonestos, nessa versão que eu estou lendo, ela é muito boa, porque a ideia é essa mesmo. Ele não é uma pessoa que tem ganância, ele não é ganancioso. E isso aqui é muito importante, meus irmãos. Por quê? Porque muitas vezes o diácono ele vai mexer com o dinheiro. Nós recolhemos a oferta aqui e alguns diáconos vão para lá para fazer a contagem daquele dinheiro, para separar direitinho, organizar as notas. Já pensou, meus irmãos, se for uma pessoa que tem porque nós somos inclinados ao pecado. Já pensou se o sentimento de ganância, o sentimento de obtenção de lucros desonestos estiver no coração de um homem, ele vai desviar, ele vai macular esse recurso santo, esse dinheiro que é santo, recolhido das ofertas dos irmãos, dos dízimos dos irmãos, e vai cometer atrocidades. Então, veja como é profundo, é rico, não é? É rico e quão exigente para sermos ou para vivenciarmos o ofício de diácono. O versículo 9 nos diz: devem apegar-se ao mistério da fé. A palavra mistério aqui não é um mistério que não foi revelado. O mistério aqui é o Evangelho, é a doutrina do Evangelho, é a verdade revelada. Ou seja, em outras palavras, o texto está dizendo, eles devem se apegar ao Evangelho da fé, a verdade revelada, as Sagradas Escrituras, com a consciência limpa, a consciência pura, a consciência sem máculas. Quando a gente vê esse texto, o padrão é tão elevado que a gente diz assim, puxa vida, eu não estou nesse nível. Eu não sou essa pessoa. Eu sou um homem falho, pecador. Eu cometo
Muita coisa que aqui o padrão é muito elevado. Veja bem, meus irmãos, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras profundamente, nós vamos chegar à conclusão de que não existe nenhum homem perfeito. Aqui é o padrão e a gente tem que buscar a santidade a cada dia. Isso é uma chamada para nós. Nós temos que buscar a santidade, buscar crescer, buscar aperfeiçoar. Não é? Isso aí é líquido e certo para o cristão. Ele tem que caminhar para frente, olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Ele tem que correr a carreira que lhe está proposta, não é? Então, a ideia aqui de consciência limpa não é uma coisa que acontece somente hoje, amanhã, não. Aqui a ideia de forma prolongada, de forma contínua. Isso tem que ser diuturnamente, uma constante nas nossas vidas, tá? O versículo 10 vai nos dizer: devem ser experimentados. Tem uma outra versão que diz assim: que eles sejam primeiramente provados. Essa outra versão talvez ela seja mais próxima do original. Porque experimentados, você pode imaginar que é simplesmente alguém que é experiente. Não, mas aqui a ideia é de que eles sejam testados, Juliano. Eu não sei se João Batista está aqui me ouvindo, os outros diáconos, Edmilson Barros, eu não sei, queria muito que eles estivessem, não sei se estão lá no trabalho na porta, né? Mas a ideia aqui é que eles sejam testados, provados, colocados à prova. E aqui a gente traz a ilustração do metal que passa pelo fogo, ele é purificado, não é? Aí o texto vai nos dizer: depois, se não haver nada contra eles, que atuem como diáconos, ou depois sirvam. Tem outra versão que diz assim, que depois sirvam. Qual é a ideia aqui? É que eles exerçam o seu diaconato, depois de serem provados. Isso, meus irmãos, nos leva a uma preocupação muito grande, de quem é que nós, o conselho da igreja, a diretoria eclesiástica da igreja, tem trazido, né, para o seu corpo de oficiais. Louvado seja Deus, a gente pode ver aqui na nossa igreja, eu sou parte integrante desse conselho, e eu vejo que as pessoas que têm entrado nesse grupo, nesse conselho, são pessoas idôneas, pessoas maravilhosas, mas que esse cuidado, que esse zelo possa continuar, não é? Continuar, para que a gente agregue ao conselho da igreja, à liderança da igreja, pessoas verdadeiramente tementes a Deus. E aí o texto continua dizendo: se forem irrepreensíveis. Irrepreensível, meus irmãos. Aqui tem uma conotação até de tribunal. Uma pessoa irrepreensível seria uma pessoa que não é acusada no tribunal, uma pessoa inocente, uma pessoa sem mancha. Então, meus irmãos, diante disso, a gente acha que até recomenda que, antes de consagrar novos diáconos e novos presbíteros, que existisse aqui, e nas denominações verdadeiramente sérias, históricas, né, deveria existir um treinamento, sabe, para os diáconos e para os presbíteros, antes de serem consagrados, como se fosse um estágio probatório, né? Probatório vem da palavra provar, um estágio onde ele vai provar realmente, ou seja, um exame cuidadoso da conduta e do comprometimento às Sagradas Escrituras, não é? O versículo 11, meus irmãos, trata das mulheres. A gente não vai tratar desse assunto aqui, então nós vamos pular, tá certo? O versículo 12 diz assim: o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Algo que é também solicitado dos presbíteros, né? Que ele seja bem casado, tá certo? E que ele governe bem seus filhos e a sua própria casa. Lá, quando ele está falando para os presbíteros, ele vai dizer: se ele não governar bem, não administrar bem a sua casa, como é que ele vai administrar a casa de Deus? Numa esfera bem menor, né, nossa família, nem imagine a casa de Deus. Os que servirem bem
Ou seja, os que desempenharem bem o diaconato alcançarão. Veja, não é todo diácono. Eu sou diácono, então eu vou alcançar o que eu vou ler aqui. Não. É os que desempenharem bem. É os que servirem bem. Eles alcançarão uma excelente posição. Tem uma outra versão que diz assim: alcançarão para si mesmos justa preeminência e grande determinação. Tem outra versão que diz assim: e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A palavra preeminência, meus irmãos, era uma palavra usada geralmente para exército. Quando você, com a ideia de degrau, você ia galgando, né, e subindo na esfera hierárquica do exército. Aqui, o contexto mostra-nos a influência moral e eclesiástica desse ofício tão sagrado. Então, aqueles que servem bem, aqueles que desempenham o seu diaconato de todo o coração, com temor e tremor na presença de Deus, eles vão ser vistos pelo povo como influência, boa influência de moral, de comportamento e de bom testemunho, de boa reputação. E aí fica-nos a reflexão: será se eu tenho sido este? Meus irmãos, nós temos 15 minutos ainda, nós vamos tentar ser breves. Eu espero não estar sendo demasiadamente cansativo para os irmãos, mas eu acredito que dá para a gente estudar um pouquinho sobre o presbiterato. Vamos fazer assim? Às 9 horas, eu não vou passar de 9 horas, e eu espero que os irmãos saiam daqui com essa aprendizagem, né, que eu considero como uma aprendizagem muito importante. Muito bem. O texto de 1 Pedro 5, de 1 a 4. Vamos abrir lá. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Nós já lemos o texto. O texto nos diz que é Pedro falando. Pedro, ele manda essa carta. No capítulo 1 a gente vai ver isso, para 5 cidades. 5 cidades dali do Império Romano. 5 províncias, essa é a palavra que eu estava procurando. E isso nos mostra que esse modelo de presbíteros já estava espalhado por várias cidades do Império Romano, né? Então, ele escreve aos presbíteros que estão entre vós, que sou também presbítero com eles. É engraçado que a gente conhece mais o apóstolo Pedro, né? E aqui ele se identifica como presbítero, né? E testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Aí ele continua dizendo: apacentai o rebanho. Depois a gente vai voltar para cá e a gente vai tentar compreender também algumas coisas aqui muito importantes. Algumas considerações sobre essa passagem. Pedro, ele se identifica como um presbítero. A gente conhece como apóstolo. A palavra apóstolo significa mensageiro, mas no sentido aí atribuído aos apóstolos, 12 discípulos, e também ao apóstolo Paulo, essa palavra apóstolo tem uma ligação mais direta com aqueles que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, e que foram por Cristo, chamados. Aí você diz: não, mas Paulo foi diferente. Não, foi, mas ele naquele caminho para Damasco, indo ali para perseguir os cristãos, matar os cristãos, ele tem aquele encontro sobrenatural com Cristo. Então, ele também, ele é considerado, e ele se autoconsidera, se auto-vê como um apóstolo do Senhor, não é? Então, eu já falei um pouco sobre isso, mas eu queria reiterar. Palavras como presbítero, bispo e pastor são semelhantes na Bíblia, tá? Por que Pedro se identifica como um presbítero, como um pastor?
Ele fez parte, Pedro fez parte de uma equipe de presbíteros, ele se via como parte integrante dessa equipe de pastores, de presbíteros, que pastoreou a igreja lá em Jerusalém por aproximadamente 30 anos. Por isso que ele diz, eu com eles, eu me identifico com eles como um presbítero, né? Qual seria a função de um presbítero, de um pastor? Veja, na nossa esfera, na nossa organização eclesiástica que nós temos hoje, nós fazemos uma diferenciação. Nós temos o pastor, que geralmente é aquele que vai para o seminário, tem muitos pastores que nem vão para o seminário, né? Mas na nossa denominação não. As igrejas mais sérias, mais históricas, o rapaz tem que ir para o seminário, tem que estudar, se formar, né? Isso é muito importante. Estudar para ter capacidade. A gente sabe que a capacidade vem de Deus, mas tem que estudar, tem que ralar, não é? Tem que ter dedicação, tem que ter suor, tem que ter transpiração. Para você tem que mergulhar nas águas. Você não pode querer que tudo caia do céu, não. Você tem que estudar. Pronto, para eu trazer esse estudo para vocês aqui, eu comecei ontem à noite, fui dormir quase de 2 horas da manhã e passei o dia todo hoje estudando isso aqui. O dia todo, conciliando com o trabalho, vou trabalhando e estudando, trabalhando e estudando. Com 8 Bíblias na minha mesa, escutando um vídeo no YouTube de um pastor aqui, lendo outra coisa ali. Então, assim, para você trazer um bom alimento sólido para a igreja, você precisa de dedicação. Não é assim, eu vou aqui ler e vou... Não. Tá? Então, qual é a função de um presbítero, de um pastor? Não é? A função precípua, básica, é pastorear o rebanho. E eu gosto muito de uma ilustração que eu ouvi em um dos vídeos que eu assisti, preparando-me para trazer esse estudo para vocês. É a analogia com um pastor de ovelhas. É uma excelente analogia. O que é que um pastor de ovelhas faz? Ele, em primeiro lugar, ele busca as desgarradas, ele reúne as que estão dispersas, ele orienta e guia o seu rebanho, ele protege o rebanho de animais selvagens, de lobos devoradores e de ladrões, e ele alimenta e sacia a sede das suas ovelhas. Não é um bom resumo? É essa a função primária, a função propedêutica, basilar do presbítero. É oferecer esse alimento essencial para a sobrevivência do seu rebanho. Deixa eu fazer uma observação aqui muito importante. E eu vou fazer isso utilizando-me de uma analogia muito simples. Todos nós gostamos de aqui e acolá comermos uma coisa diferente. Comermos um filé à parmegiana, um camarão, um salmão ao molho de maracujá e outros pratos mais refinados, cujos nomes eu nem saberia dizer. Mas o que nos sustenta é o nosso feijão com arroz de todos os dias. Muitas vezes nós, como rebanho do Senhor, nós valorizamos um pregador que vem de fora, e o pastor diz a mesma coisa para a gente nem está nem aí, mas se vier uma pessoa de fora, ele diz a mesma coisa, e a gente, glória a Deus, não sei o quê, é capaz de sair voando pelas paredes. A gente esquece que não é o filé à parmegiana esporádico que nos sustenta a cada dia, é o nosso pão nosso de cada dia, é o feijãozinho com arroz ali. O nosso pastor, os nossos presbíteros, a nossa liderança, ali nos ensinando, escola dominical, culto após culto. E às vezes a gente nem valoriza, a gente nem sabe o valor que a gente tem em estar aqui. A gente está ali ouvindo, eu já sei, mas não sabe que aquilo ali, a palavra de Deus está entrando como alimento para a sua alma, e é isso que lhe dá sustento. Como diz um bom paraibano, lhe dá substância, né? Meus irmãos, para muitas denominações, na atual conjuntura que a gente vive hoje, o presbítero ele é visto como alguém que lida com questões mais
ligadas à disciplina da igreja, questões administrativas, negócios da igreja, né? E cabe mais ao pastor a função de cuidar, alimentar espiritualmente o rebanho, né? Graças a Deus, em nossa igreja, a gente vê que o presbítero, ele é visto como um auxiliar direto do pastor. A gente tem recebido oportunidades para ensinar, pregar e doutrinar a igreja do Senhor. Olha, eu aqui, né, como diz aquela música, né, fazendo esse trabalho. Muito obrigado, pastor André. A palavra presbítero, ela também pode ser chamada de episcopo. Ah, pensou que nome bonito? Episcopo Tchaikovsky. Já pensou? É um trava-línguas, meus irmãos. Episcopo, que no grego essa palavra significa supervisor. É alguém que tem uma supervisão. Olha que negócio interessante. O pastor, o bispo, o presbítero, ele tem uma supervisão. Ele supervisiona, não é? Ele olha com amor e temor a Deus, olha para o seu rebanho dessa forma, não é? E aqui nessa passagem a gente vê alguns contrastes entre um verdadeiro presbítero e um falso presbítero, nessa passagem de Pedro. Pedro diz assim: apacentai, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, tem outra versão que diz, não por constrangimento, mas voluntariamente ou espontaneamente, como Deus quer. Veja que interessante, ó. Nós não devemos, meus irmãos, nós como conselho da igreja, indicar homens ao presbiterato de qualquer forma. Ah, não, é porque ele leva jeito. Ah, aquele irmão ali, ele leva jeito, rapaz. Ele é influente na igreja, ele é uma pessoa importante na igreja. Ele é carismático. Rapaz, aquele homem é muito carismático, ele é muito generoso, ele é uma pessoa generosa demais. Ou porque ele tem muitos recursos financeiros. Ou porque ele é amigo de um diácono ou de um presbítero. Rapaz, eu vou indicar aquele homem ali porque ele é meu amigo, ali é uma pessoa do meu coração. Mas muitas vezes ele não foi chamado para aquele ofício. Ele não se enquadra e ele não tem esse desejo no coração. Tudo tem que partir de um desejo, você tem que querer, tem que haver um desejo no coração, um coração predisposto àquilo ali. Claro que esse querer, acredito eu, é uma ação do próprio Espírito Santo, é gerado no seu coração esse desejo, não é? Aí o texto continua dizendo: nem por torpe ou sórdida ganância, mas de ânimo pronto, ou seja, de boa vontade. Então tem que ser, não com ganância, não com um coração disposto a obter ganho, lucro, extorquir dinheiro das pessoas, roubar as pessoas, não, mas tem que ser de ânimo pronto, ou seja, tem que ser de boa vontade. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas ele não pode almejar o episcopado, o pastorado, o presbiterato, por ganância. Ele tem, muita gente, não, eu vou ter um escape aqui, eu vou ter um bom salário, eu vou ganhar dinheiro ilícito. Não, esses expedientes assim, esses expedientes não devem ser utilizados por aquele que almeja o episcopado. Isso tem que ser vorazmente rejeitado, não é? O texto continua dizendo: nem tendo domínio sobre a herança de Deus. Dominadores, tem outra versão que diz assim: dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Meus irmãos, a igreja é de Deus. Olha, veja bem, não como tendo domínio sobre a herança de Deus. A igreja não é de ninguém. A igreja é de Deus. E o presbítero, o pastor, o diácono, a liderança da igreja, ela não deve exercer domínio. Você não deve ser um coronel da fé. Todo o teu trato com as tuas ovelhas deve ser permeado basilarmente pelo amor e por tudo aquilo que faz parte do fruto do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Nós estamos caminhando para o final
para que a gente não passe do horário e nem demasiadamente canse os meus amados irmãos. E aqui, meus irmãos, vai um outro conselho, já fora com outras palavras dito, mas pela terceira vez eu vou reiterar uma ideia já dita antes. A igreja ela tem que ser muito cuidadosa na escolha e no preparo, oferecendo treinamento e uma observação acurada da vida do candidato ao episcopado, não é? Um termo que eu nunca tinha visto, né? Desculpem a minha ignorância, eu nunca tinha visto, mas é um termo muito utilizado entre os presbiterianos, é o presbítero docente e presbítero regente. Samuel balançou a cabeça lá, como que diz? Eu já ouvi esse termo, né, Samuel? Presbítero docente é o pastor, é aquele que que ele serve de forma integral à igreja e dela adquire o seu sustento, né? E o presbítero regente, trazendo para a nossa realidade, o presbítero docente da nossa igreja seria o pastor André, e nós, os outros presbíteros, seríamos presbíteros regentes, tá? Muito bem. E quais são as exigências para a gente concluir do presbítero? O texto nos diz, em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Vamos para lá, por gentileza? 1 Timóteo 3, de 1 a 7. E aqui nós vamos concluir esse estudo para a honra e para a glória do Senhor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, e aqui a palavra é superintendência, o cargo de um bispo, ou seja, aquele que toma conta aquele que visita, aquele que cuida. É isso que significa episcopado. Aquele que visita, aquele que cuida, aquele que supervisiona. Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, olha a palavra utilizada aqui. Bispo aqui, meus irmãos, não é esses bispos que tem por aí, em algumas denominações, né, de forma bem indiscriminada. Bispo aqui é pastor, é presbítero. Convém que o pastor, que o bispo, seja irrepreensível. Olha as características, viu, presbítero? Irrepreensível, marido de uma mulher. Aí aqui nós temos, para essa palavra, nós temos várias palavras que são em diferentes versões. Aí tem versões que diz vigilante, tem outra que diz, na sua aí vai dizer temperante, na tua vai dizer moderado, não é? O que é que significa essas palavras? Significa a palavra, por exemplo, circunspecto. Olha que palavra bonita aí, Juliano, para o teu vocabulário. Circunspecto. Samuel é uma pessoa circunspecta. O que significa isso, Samuel? Significa que você é uma pessoa prudente, é uma pessoa reservada, é uma pessoa que analisa as questões antes de tomar decisões precipitadas. Ou seja, meus irmãos, sejamos crentes circunspectos. Aí o texto continua dizendo, sóbrio. Sóbrio aqui significa são, sadio de mente. Olha que coisa linda. O presbítero tem que ser seguro na mente, controlado, moderado quanto à paixão ou quanto à opinião. Um presbítero, antes dele emitir uma opinião, no calor das emoções, permeado por aquele sentimento de animosidade, ou seja, os ânimos aflorados, ele pondera, ele pensa. Esse é o significado da palavra sóbrio, controlado, moderado. Aí ele continua dizendo, honesto, ordenado, decoroso, de bom comportamento, que age de maneira condizente com a santidade. É o significado dessa palavra aqui. Olha que coisa linda. Tem versões que dizem assim, modesto. Versões dizem modesto, outras dizem honesto. Mas o sentido é esse, decoroso, de bom comportamento, que age de maneira condizente com a santidade.
hospitaleiro, apto para ensinar. Veja que para os diáconos não foi pedido isso. O diácono, a princípio, não tem essa função precípua de ensinar, mas o presbítero, sim, o pastor, sim. Eu poderia, usando uma palavra talvez forçada, mas dizer que ele tem a obrigação, faz parte do seu ofício. Ele tem que estar apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. Meus irmãos, você imagina um presbítero, um homem de Deus, violento, espancador? Meus irmãos, vocês acham que existe isso? Homens assim que têm o nome de pastor, que têm o nome de diácono, nome de presbítero, que são violentos, vocês acham que existe isso aqui no Brasil? Não. Existe, meus irmãos. Que tristeza. Uma vez eu fiz uma peça de teatro com a minha esposa, eu fui convidado para pregar num congresso de casais, na cidade do Recife, Pau Amarelo. Era um congresso da Igreja Batista lá. E nesse congresso eu fiz uma peça de teatro com a minha esposa, que mostrava a vida de um homem na igreja, um santarrão, e em casa o demônio. Eu não sei nem se pode... não sei nem se poderia dizer dupla personalidade, mas é mais ou menos isso, Juliano. Um hipócrita, um sepulcro caiado. Aí tem uma cena que eu faço, que ninguém vê, mas eu fico escondido com a minha esposa, e a gente começa a bater assim, fazer barulho no microfone, como se eu estivesse batendo na minha esposa. Isso na peça, né? E aí a gente volta no outro dia para a escola dominical, minha esposa com óculos escuros, porque estava com o olho roxo. Isso é uma peça teatral. E eu entro com a cara mais cínica do mundo. Meus irmãos, no dia que eu fiz essa peça, quando eu entrei, os irmãos que estavam na igreja olharam para mim como se eu fosse realmente aquela pessoa. Eles olharam para mim com ódio. Aí eu até tive que brincar na hora, eu tive que quebrar até o romance da peça, para dizer, meus irmãos, isso é uma peça, viu? Porque eu percebi que eles ficaram, e depois eu entendi por quê. Muitos disseram para mim, que em suas casas vivenciaram isso, com seus pais, e alguns deles em lágrimas. Eu vi isso na minha família, eu tive isso na minha família, eu fui assim com a minha esposa. E é muito triste isso, meus irmãos. E aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo que ele não deve ser espancador, não deve ser violento. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. A palavra moderado aqui significa brando, manso, gentil, paciente. Não contencioso, ou seja, ele tem que ser inimigo de contendas. Um presbítero que gosta de contenda, que gosta de confusão, não! 1000 vezes não! Não avarento, que governe bem sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Uma outra questão, ele não pode ser neófito. Neófito aqui é uma pessoa recém-convertida, é uma pessoa inexperiente. No grego aqui tem uma ideia de recém-plantado, ele não tem experiência ainda. Essa pessoa ela pode se ensoberbecer, ficar orgulhosa e pode cair na condenação do diabo. Ele não pode ser neófito. É interessante que a palavra presbítero também é usada como ancião, pessoas de mais idade, pessoas mais maduras, experientes. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Meus irmãos, nós concluímos com 3 aplicações aqui. Primeiro, para os diáconos e para os presbíteros. Veja a importância do ofício e daquilo que foi colocado nas nossas mãos.
Presbíteros, nós temos que nos esmerar no estudo da palavra, na pregação. Nós temos que ser exemplo para os fiéis. A nossa vida tem que ser um espelho limpo. Nós temos que ser exemplo e temos que ter cuidado com a nossa família. Aqueles que estão aqui ou que nos ouvem pela internet e também nos assistem por ela, deseje, se isso vem de Deus, ore ao Senhor. Se você tem desejo de servir a Deus, se tem desejo de, por que não você ser um diácono? Veja, diácono e presbítero, diácono não é um degrau, eu tenho que primeiro ser diácono para ser presbítero. Não, tem pessoas que são a vida toda diáconos, são ministérios diferentes, ofícios diferentes. Não é mais do que o outro, são ofícios diferentes. Tem um que toca bateria, mas tem outro que toca pandeiro, tem outro que toca flauta, são coisas diferentes. Tem um que vai para os hospitais, tem um que vai para os presídios, tem um que evangeliza no tete-a-tete. Deus, nós somos um corpo, nós somos dedo mindinho, unha, cabelo, orelha, cada um tem a sua função. Não queira estar onde você não foi chamado para. E se eu sou um presbítero, e se eu sou um diácono, e sei que eu estou completamente fora desse propósito de Deus, eu tenho que me consertar. Eu não posso continuar servindo a Deus dessa forma. Aos jovens que estão aqui, não é? E agora, isso que eu vou dizer agora deve partir muito, muito também de nós oficiais, né? Porque a gente, como modelo que nós temos que ser, nós vamos sim, como nós lemos aqui na palavra de Deus, nós vamos ter boa reputação diante dos outros. Mas jovens, respeitem os oficiais, não é? Tenham também consciência que eles são homens, né? Falhos, pecadores. Nós não somos perfeitos, muito pelo contrário, nós estamos aqui num processo. Que Deus abençoe a amada igreja do Senhor. 9h05. Me perdoe.